E aí, povo de Deus, e aí, terra, e aí, vida, e aí, luz, e aí, ser humano, sejam todos bem-vindos ao canal A Bíblia em Família. E no vídeo de hoje, né, como sempre, como de costume, né, nós estamos aí com o intuito de ler a Bíblia todinha em apenas um ano, beleza? É algo maravilhoso, esplendoroso. É isso? É isso. Bom, então, no vídeo de hoje nós iremos ler aqui o capítulo 13 e o capítulo 14, então, bora pro vídeo. Guerra contra os filisteus. Saul já tinha reinado por um ano em Israel, e quando estava em seu segundo ano de reinado, Saul escolheu 3.000 guerreiros de Israel. 2.000 ficaram com ele em Micmas e na região montanhosa de Betel, e 1.000 homens permaneceram com seu filho Jonathan na cidade de Gibeá, no território da tribo de Benjamim. Jonatas atacou e matou o comandante filisteu em Geba, e os filisteus foram informados do que ocorrera. Então Saul mandou tocar o chofar, a trombeta, conclamando o povo à guerra, que ouçam todos os hebreus. Então todo Israel ouviu a notícia de que Saul havia atacado o posto dos filisteus, transformando Israel em mau cheiro perante o ódio do povo filisteu em relação aos israelitas. E por esse motivo todo Israel foi convocado para se unir a Saul em Gilgal. Os filisteus se juntaram para lutar contra os israelitas com 30.000 carros, 6.000 cavaleiros e um exército de guerreiros, tão numeroso como a terra, como a areia das praias do mar. Eles subiram e acamparam em Micmas, ao oriente, a leste de Bet-Aven. Pessoal, vocês imaginam, naquela época, né, sei lá, 100.000 homens de um lado, não sei, 100.000 homens de outro, com espadas, com arcos, com flechas, com funda no braço, né, não tinha arma, então o negócio era guerra fria mesmo. Então você imagina você ali no meio da guerra ali, você vê um amigo seu morrendo, você vê aquele mar de pessoas mortas no chão, era algo medonho, né? Vamos lá. Assim que os soldados israelitas perceberam que estavam em apuros e que seu exército estava sendo muito pressionado, esconderam-se em cavernas e buracos, entre as rochas e em poços e cisternas. Alguns hebreus até atravessaram o Jordão para alcançar a terra de Gade e de Gileade. Saul, contudo, ficou em Gilgal, e os soldados que estavam com ele tremiam de pavor. Sacrifícios reprováveis. Então Saul esperou 7 dias, conforme Samuel havia orientado, mas quando viu que Samuel não chegava a Gilgal, o seu exército abandonou Saul e se dispersou. Esses 7 dias aqui, Samuel havia falado com ele lá no início, para ele poder esperar Samuel chegar, e Samuel ia falar o que ele deveria fazer ou não. E o camaradinha começa a perder o Espírito de Deus, e aí começa a dar ruim, e dá muito ruim. Bom, diante disso, Saul ordenou: trazei-me aqui os animais para o holocausto, e as ofertas de paz e comunhão. E ele mesmo ofereceu o holocausto, né? Ele não era sacerdote, então ele não podia fazer isso. Ele era rei, meu Deus. Assim que terminou de oferecê-lo, Samuel chegou e Saul correu ao seu encontro para saudá-lo. Entretanto, Samuel lhe indagou: que fizeste, Saul? Ao que Saul lhe respondeu prontamente: eu vi que os soldados me deixavam e debandavam, e de outra parte que tu não chegaste no dia estabelecido, e ainda que os filisteus estavam reunidos em Micmas. Eu refleti: agora os filisteus vão cair sobre mim em Gilgal, e eu nem sequer tentei buscar a face de Yahvé e alcançar a sua ajuda. Assim, premido pela necessidade, ofereci o holocausto. Ao que replicou-lhe Samuel: agiste como um insensato, tu não obedeceste à ordem que Yahvé, teu Deus, te dera. Se tivesse obedecido Yahvé, teria estabelecido o teu reino para sempre sobre todo o Israel. Mas agora o teu reino não subsistirá, e tu não seguirás governando. O Senhor já escolheu um homem segundo o seu coração, e o designou líder do seu povo, porquanto tu não observaste o que Yahvé te havia determinado. Samuel levantou-se e partiu para Gilgal, a fim de seguir o seu caminho.
O que restava do povo subiu atrás de Saul ao encontro dos guerreiros e foi de Gilgal a Gibeá de Benjamim. E Saul contou os soldados que permaneceram com ele, e a tropa era formada por cerca de 600 homens. A fraqueza militar de Israel. Saul e seu filho Jonatas e a tropa que estava com eles acamparam em Gibeá de Benjamim, enquanto os filisteus estavam posicionados em Micmas. O comando do ataque partiu do campo filisteu em 3 grupos. Um tomou a direção de Ofra, nos arredores de Saul. Outro grupo tomou a direção de Bet-Horon, e o terceiro grupo seguiu em direção à região fronteiriça de onde se pode observar o vale de Zeboim, diante do deserto. Naquele tempo não havia nem mesmo um único ferreiro em todo o território israelita, porquanto os filisteus haviam proibido os hebreus de fazer espadas e lanças. Por esse motivo, todo israelita tinha que dirigir-se aos filisteus para afiar seus arados, enxadas, machados e foices. O preço fixado para afiar rasteiros e enxadas era de 8 gramas de prata e 4 gramas de prata para afiar tridentes, machados e pontas de aguilhadas. Assim, no dia da batalha, nenhum guerreiro de Saul e Jonatas tinha espada nem lança nas mãos, exceto Saul e seu filho Jonatas. Então os filisteus mandaram uma guarnição de soldados para dominar o desfiladeiro de Micmas. Jonatas vence os filisteus. Capítulo 14 de 1 Samuel. Um dia Jonatas, filho de Saul, ordenou ao seu jovem escudeiro: vamos, atravessemos até o posto avançado do exército filisteu que está posicionado do outro lado. Todavia, nada contou sobre esse intento a seu pai. Saul estava sentado debaixo de uma romanceira nos limites de Gibeá, em Micron. Em sua companhia estavam 600 guerreiros, entre os quais Aías, que vestia o manto sacerdotal. Ele era filho de Aitube, irmão de Icabode, filho de Finés e neto de Eli, o sacerdote de Iavé, em Siló. Ninguém sabia que Jonatas tinha se ausentado do grupo. No desfiladeiro que Jonatas procurava atravessar para atingir o acampamento filisteu, existia um penhasco íngreme de um lado e outro pico de grande rocha do outro lado. O primeiro se chama Bozés e o outro Sené. Havia também um penhasco ao norte na direção de Micmas e outro ainda ao sul, rumo a Geba. Jonatas ordenou ao seu escudeiro: vamos, avançaremos até o lugar onde estão aqueles incircuncisos. Talvez o Senhor faça alguma coisa por nós, porquanto não existe nada que possa impedir a vontade de Yahvé de nos dar a vitória, quer sejamos muito ou pouco. Retarguiu-lhe seu pajem: segue a inclinação do teu coração, eu estarei ao teu lado, Senhor. O meu coração é como o teu coração. Que legal. Ao que Jonatas afirmou: eis o que faremos, partiremos na direção deles, de peito descoberto. Se aqueles homens nos advertirem, não vos movais até que cheguemos perto. Ficaremos parados e não avançaremos sobre eles. Entretanto, se nos convidarem, sube até nós, então subiremos, porque é sinal de que Yahvé nos dará a vitória e os entregará em nossas mãos. Ou seja, ele falou, se os filisteus virem eles e falar, fiquem parados, eles iam perder. Mas se o filisteu falasse, subam até nós, era um sinal de que Deus estava dando os filisteus nas mãos de Jonatas e o seu pajem de armas. Então os dois se deixaram ver de peito aberto pelos destacamentos dos filisteus, que comentaram entre si: eis que os hebreus estão abandonando os buracos onde estavam escondidos. Meu Deus. Ah, tá.
E gritaram para Jonas e o rapaz que o acompanhava: Subi até aqui, pois temos algo a dar-vos a conhecer. Diante dessa convocação, Jonas advertiu a seu escudeiro: Conserva-te atrás de mim, porque Yahvé acaba de entregá-los nas mãos de Israel. Em seguida, Jonas escalou o desfiladeiro, engatinhando, e seu pajem o seguiu logo atrás. Jonatas ia atacando e derrubando os filisteus, e seu escudeiro os ia matando. Naquele primeiro ataque, Jonatas e seu fiel escudeiro mataram cerca de 20 homens em uma área correspondente à metade do terreno arado por uma junta de bois em um dia, ou seja, cerca de 90 metros quadrados. Deus entrega a vitória a Israel. Então um terrível pavor tomou conta de todo o exército filisteu, tanto sobre os que estavam no acampamento e no campo, como sobre os que estavam nos destacamentos, e até mesmo junto às tropas de ataque. Ocorreu um terremoto e grande medo de Deus caiu sobre todos. As sentinelas de Saul em Gibeá de Benjamim observaram o exército filisteu batendo em retirada, correndo e se dispersando em todas as direções. Diante disso, ordenou Saul aos seus homens: fazei a chamada e verificai quem dos nossos está ausente. Concluída a contagem, eis que Jonatas e seu escudeiro estavam ausentes. Então Saul disse a Aías: trazei a arca de Deus e o efode, o colete sacerdotal. Naquela época ela estava com os israelitas e se usava o efode. Todavia, enquanto Saul falava com o sacerdote, crescia cada vez mais o tumulto no acampamento dos filisteus. Então Saul ordenou ao sacerdote: deixe por enquanto. Naquele mesmo momento, Saul e todos os seus soldados se reuniram e partiram para o local do combate. Contudo, encontraram os guerreiros filisteus em total confusão, ferindo uns aos outros com suas próprias espadas. Entre os filisteus havia hebreus que estavam ao seu serviço e que tinham subido com eles ao acampamento. Também eles desertaram para se reunir aos homens de Israel que estavam com Saul e Jonatas. Todos os homens de Israel que se haviam emboscado nas montanhas de Efraim, tendo notícia de que os filisteus fugiam, também se puseram a persegui-los, combatendo-os. Assim o Senhor concedeu plena vitória a Israel naquele dia, e a guerra se estendeu para além de Bet-Aven. Ordem irrefletiva a Samuel. Meu Deus. Os homens de Israel estavam exaustos ao final daquele dia, pois Saul lhes havia imposto um juramento, ordenando: maldito seja o homem que comer alguma coisa antes de terminar o dia, antes que eu me tenha vingado dos meus inimigos. E, portanto, ninguém de todo o povo provou qualquer alimento o dia todo. E aconteceu que o exército entrou num bosque onde havia mel no chão. Os homens observaram o favo de mel escorrendo, mas ninguém o tocava, porquanto temiam o juramento que se havia comprometido. Jonatas, entretanto, não sabia da imprecação de seu pai, havia imposto ao exército, de modo que estendeu a ponta da vara que tinha na mão e a molhou no favo de mel, e com a mão saboreou o mel, e logo a sua visão, que estava turva e enfraquecida, revigorou-se e ficou nítida. Então um dos soldados lhe chamou a atenção: teu pai nos impôs este juramento: maldito seja o homem que comer alguma coisa durante o dia de hoje, por isso todos estamos desfalecidos. Ao que Jonatas lhe respondeu de pronto: infelizmente meu pai cometeu um grande erro e trouxe desgraça sobre o seu povo. Veja como estou revigorado e enxergo melhor por haver provado um pouco deste mel. Ora, quanto mais se o povo todo tivesse comido livremente dos despojos de guerra que tomou dos inimigos, não teria sido muito maior a derrota dos filisteus?
falta ritual comprometida do povo. Esse aqui, tá, pessoal? É o título. Falta ritual cometida pelo povo. Naquele mesmo dia, os israelitas derrotaram os filisteus, lutando desde Miquimais até Aijalon. A essa altura, os israelitas estavam muito fracos e esfomeados. Por isso avançavam sobre o que haviam tirado os inimigos como despojos de guerra e comeram a carne de ovelha, bois e bezerros de qualquer maneira, com sangue, o que Deus proíbe, né? A notícia chegou a Saul nestes termos: o povo está comendo, pecando contra o Senhor, porque está comendo sangue. Então ele determinou: fostes infiéis, rolai para cá uma grande pedra. E disse mais Saul: espalhai-vos no meio do povo e dizei: traga cada um o seu boi ou a sua ovelha, vós os imolareis, aqui comereis sem pecar contra Yahvé, comendo sangue. Em seguida, durante aquela mesma noite, todos os homens trouxeram o que tinham conseguido e procederam a imolação naquele lugar. Então Saul edificou um altar ao Senhor, e foi este o primeiro altar que ele constituiu. O povo salva Jonatas. Ordenou Saul: desçamos durante a noite para perseguir os filisteus e saqueemo-los até ao romper do dia. Não deixemos um único homem deles sobreviver. E os guerreiros responderam: faze tudo o que te parecer bem. Contudo, o sacerdote sugeriu: melhor primeiro consultarmos a Deus. Então Saul aqueceu e pediu o conselho de Deus: descerei para perseguir os filisteus, ou entregá-lo-ás tu nas mãos de Israel? Entretanto, nesse dia não houve resposta de Deus. Então Saul ordenou: aproximai-vos todos vós, chefes do povo, examinai bem em que constitui a falta cometida por vós neste dia. Tão certo como vive Yahvé, que dá salvação e vitória a Israel, assim, ainda que seja o meu filho Jonatas o culpado, deverá morrer. Contudo, ninguém disse uma só palavra, porque eles sabiam o que tinha acontecido em relação ao mel. Em seguida declarou Saul diante de todo o Israel: ponde todos vós de um lado, e eu e o meu filho Jonatas de outro lado. E o povo respondeu a Saul: faz o que te parecer certo. Saul então exclamou: ó Yahvé, Deus de Israel, por que não respondeis com clareza hoje ao teu servo? Se o pecado recair sobre mim ou sobre o meu filho Jonathan, ó Senhor Deus de Israel, revela-me a verdade. E a sorte tirada mediante o Urim e o Tumim apontava Saul e Jonathan. E todos os soldados saíram livres, senão iriam morrer, né? Em seguida Saul determinou: lançai, pois, agora a sorte entre mim e o meu filho Jonatas. E Jonathan foi indicado. Então Saul voltou-se para Jonatas e lhe inquiriu: conta-me o que fizeste. Jonathan replicou: eu somente provei um pouco de mel com a ponta da vara que tinha na mão. Todavia, estou pronto para morrer. E Saul concluiu: que Deus me castigue com todo rigor, caso você não pague com a morte Jonatas. Os soldados, contudo, intercederam por Jonatas junto a Saul, argumentando: Jonatas, Jonatas, aquele que alcançou esta grande vitória em Israel, vai morrer? De maneira alguma. Tão certo como vive Yahvé, não cairá um só cabelo da sua cabeça, porquanto foi na companhia de Deus que ele realizou hoje tudo o que se fez. Assim o povo resgatou Jonatas e ele não foi executado. Saul deixou de perseguir os filisteus, que assim puderam voltar à sua terra. Resumo do reinado de Saul. Quando Saul assumiu a realeza sobre Israel, lutou contra os seus inimigos e em redor, Moabitas, Amonitas, Edomitas, o rei de Zofá e os filisteus. Para onde quer que estivesse o seu exército, saía vitorioso. Realizou proezas de empenho e coragem e derrotou os amalequitas, libertando Israel das mãos daqueles que o saqueavam. A família de Saul. Saul teve 3 filhos homens: Jonatas, Isvi e Malquissua. A sua filha mais velha chamava-se Mereba e a mais nova Mical. A sua esposa
chamava-se Ainoã e era filha de Aimás. O nome do comandante do seu exército era Abner, filho de Ner, tio de Saul. Quis, pai de Saul, e Ner, pai de Abner, eram filhos de Abiel. Durante todos os anos em que Saul viveu, houve guerra encarniçada contra os filisteus. Todos os bravos e valentes que Saul ia conhecendo, imediatamente os recrutava para seu exército. Bom, pessoal, é até aqui. Fiquem todos na paz e até a próxima.